Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline. Bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um local onde a gente discute esses assuntos de forma descomplicada, holística e educativa. Nós somos especialistas em saúde da mulher, mas lembrando que o objetivo aqui é orientar e de forma alguma substituir uma consulta médica. Então, se você tiver alguma queixa, tem que procurar um especialista. E no Descomplicando de hoje, nós vamos falar de um implante. Exatamente. E este implante é o Implanon, que está sendo muito utilizado. Muitas pacientes chegam no consultório com dúvidas sobre o que é, como funciona, para que serve. Então, Aline, vamos lá. O Implanon é o implante de reposição hormonal? O que é o Implanon? Isso, então vamos falar um pouquinho e a gente vai fazendo nesse formato aí, tipo, perguntas e E respostas, né? Que é muito legal. Então, o que é o Implanon? Então, o Implanon, ele é um método contraceptivo, então ele não é uma reposição hormonal. Esse não é o objetivo dele. Ele é um dispositivo que fica aqui na região, então, do antebraço, tá bom? E ele é um método que a gente usa como contracepção para a mulher não engravidar, tá? Ele é um método que ele faz parte dos LARCs. O que são LARCs? São os métodos de longa duração que não dependem da mulher. Ou seja, ela não precisa ficar lembrando de fazer alguma coisa, tomar pílula, tomar injeção, trocar adesivo, trocar anel, para que ele funcione. É simplesmente colocar aqui na região e ele já está funcionando, tá bom? O hormônio que tem nele é só progesterona, se chama etonogestrel. E esse é o método mais seguro do ponto de vista de evitar a gestação indesejada. O risco de engravidar com ele é de 0,05 para cada 100 mulheres, então é muito baixo mesmo. E ele é um método que dura 3 anos. Então, uma vez que a mulher coloca, ela fica 3 anos protegida e ela pode ficar tranquila. Mas, Aline, eu sou a sua paciente agora. Faz de conta que eu sou a paciente. E você falou, vamos colocar o Implanon, vou colocar aqui no seu braço. Vai me incomodar esse Implanon? Vou ficar sentindo esse Implanon no meu braço? Pode rejeitar esse Implanon? Então vamos lá. Essas coisas me incomodam, quero saber. Será que dói para colocar? Será que dói, né? Então, principalmente assim, isso. Vou ter que levar alguém para segurar a minha mão, vai doer bastante. Então vamos ver, vai ter até uma imagenzinha, né? Eu já mostrei aqui no meu braço, mas ele fica bem aqui na região do antebraço, bem superficial. Então, a gente coloca o Implanon com anestesia local no consultório, não precisa ir para centro cirúrgico, não precisa ser anestesiada, é bem tranquilo. A anestesia local, ela arde um pouquinho, mas depois disso as pacientes não sentem nada, não precisa dar ponto depois que eu coloco. Então, eu coloco, é um buraquinho bem pequeno que é feito e ele fecha sozinho. Tá? Você pode sentir ele, você deve, na verdade, sentir ele aqui na região do antebraço, mas ele não deve incomodar, ele não deve doer, ele não deve te trazer nenhum tipo de desconforto, tá bom? A colocação é super rápida, a gente coloca aí em 5 minutinhos entre anestesiar e colocar. E existe algum risco para colocar o Implanon? O máximo que acontece é você deixar um pouco roxo o braço, tá? A gente coloca bem superficial para não ter risco de pegar nenhum vaso importante, nenhum nervo importante, mas isso pode acontecer. Então, se a pessoa que estiver colocando e colocar muito profundo, tem esse risco, mas dificilmente acontece, é uma taxa muito, muito baixa desse tipo de complicação. Depois que colocou o Implanon, quais são os cuidados que tem que ter? A gente vai enfaixar o braço para fazer um pouquinho de compressão na região, para não deixar formar um hematoma. Você pode tirar essa faixa em 24 horas, evitar de pegar peso, como se tivesse tirado sangue, feito exame de laboratório. A gente pede para não pegar peso com aquele braço no dia. Importante, eu esqueci de comentar, a gente sempre coloca no braço não dominante. Então, se você é destra, você usa a sua mão direita para escrever, fazer as coisas do dia a dia, a gente coloca no braço esquerdo e vice-versa para quem é canhoto. E, Aline, você falou que ele é super eficaz, não? Isso. Mas eu queria saber como que ele funciona. Perfeito. Antes de falar um pouquinho aí sobre se você continua menstruando, ele é um método que ele vai impedir a mulher de ovular. Então, ele vai modificar um pouquinho pela liberação do hormônio que ele tem, né, que é a progesterona, ele vai impedir que haja toda a mudança hormonal no corpo da mulher
principalmente o pico de LH, que é um hormônio super importante para que haja ovulação. Impedindo que tenha o pico desse LH, a mulher não ovula, então ele impede ela de ovular. Mas é importante falar que, diferente de outros métodos, como por exemplo o anticoncepcional oral, as pílulas, ele não bloqueia os ovários de funcionarem. Então, eu não deixo o pico dessa substância acontecer, mas os outros hormônios do ovário ainda estão sendo liberados. E isso é importante porque a mulher ainda tem um pouquinho de estrógeno, um pouquinho de progesterona circulante, e isso ameniza alguns sintomas que podem acontecer quando eu uso a pílula e os ovários estão bloqueados. Em relação à menstruação, então, eu continuo menstruando, eu posso parar de menstruar. O que o Implanon faz em relação à minha menstruação? As mulheres, a gente tem aí uma taxa de 20% de mulheres que param de menstruar com o uso do Implanon. O que é isso? 1 em cada 5. Então, de 5 mulheres que colocam o Implanon, pelo menos uma vai parar de menstruar completamente, que é o que a gente chama de amenorreia. Mas a gente tem uma taxa de sangramento favorável chegando até 90%. O que é isso, Vilmar? O que é sangramento favorável? Gente, para a mulher, o sangramento favorável, e para nós médicos, a gente considera aquela mulher que vai menstruar uma vez no mês e esse sangramento dure menos de 7 dias, que é exatamente o que a gente espera de um ciclo menstrual normal. Por isso que a gente fala de sangramento favorável, porque ela simplesmente vai simular, mimetizar o que ela já teria normalmente. Então, até 90% das pacientes mais ou menos ficam com esse padrão menstrual. O restante, em torno aí de 10% até 15%, podem sim ter um sangramento desfavorável. Uma paciente que às vezes sangra mais de 7 dias ou que tem mais de um sangramento por mês. Nesses casos, a gente tem que avaliar há quanto tempo ela está com o método, se pode ser só um período de adaptação do organismo dela ao método e eventualmente esse sangramento vai melhorar, ou se é algo que já está perdurando por um tempo e a gente vai ter que intervir com remédio por boca, resolver. Mas na maioria das pacientes, elas ficam com um sangramento favorável, como eu comentei. E tudo que for menos do que sangrar uma vez por mês ou menos de 7 dias, digamos que a paciente sangra a cada 3 meses, sangra 3 dias. Pô, tudo isso já é muito favorável, já é um benefício já muito grande, porque realmente a gente não coloca como objetivo de a paciente parar de menstruar completamente, já que isso acontece em torno aí de 20% das pacientes. E Aline, uma preocupação que as mulheres têm, de forma geral, principalmente com anticoncepcional, é: vou ganhar peso? Então a próxima pergunta é: existe risco de ganho de peso com este método? Ótima pergunta. Isso é um dos grandes medos de toda mulher quando a gente fala de contracepção. É importante falar que cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma forma diferente aos métodos contraceptivos, principalmente os hormonais, tudo bem? Mas falando de dados científicos, o que a gente tem dos estudos? Os estudos mostraram que não houve ganho de peso, não houve mudança no índice de massa corpóreo nas usuárias de Implanon. Então, a princípio, esse método não tem comprovadamente um ganho de peso para as usuárias. Então, se esse é um dos seus medos, você pode ficar tranquila. Mas é importante lembrar que cada corpo reage de um jeito e a gente também tem um período aí de adaptação no qual a gente pode sentir alguma diferença, mas normalmente são diferenças discretas. Não é que você vai ganhar 10 quilos, tá, gente? Se você ganhou 10 quilos, realmente tem que investigar, procurar um especialista, porque provavelmente a causa desse ganho de peso não tá só no Implanon, só no seu método contraceptivo. Uma outra preocupação das mulheres, Aline, também são os cabelos, a presença de acne. Então, perfeito. A outra pergunta é: existe risco de aparecer acne? E queda de cabelo é frequente? Excelente. Acontece? Ótima pergunta, e é uma queixa, assim, que quando acontece, a gente sabe que atrapalha muito a qualidade de vida da paciente. Em relação à acne, isso pode sim acontecer, eu posso ter um aumento da oleosidade da pele da mulher e, eventualmente, ela ter uma maior frequência do aparecimento da acne, em torno de 10 a 15% das mulheres podem apresentar esse tipo de queixa. Normalmente, inicialmente, a gente tenta manejar essa mudança na oleosidade da pele, no aparecimento de acne, com uma mudança aí na rotina de higiene da pele, mudando os produtos
para a pele mais oleosa, às vezes entrando com uma medicação associada para tentar reduzir a oleosidade e, eventualmente, a gente acaba fazendo um segmento em conjunto com um colega da dermatologia para sanar essa queixa. E muitas vezes essa queixa de acne também pode ser transitória, só do período aí de adaptação. O que é o período de adaptação? Eu falei tanto aqui, mas eu não expliquei, né? São aí em torno dos 3 a 6 primeiros meses de uso do método contraceptivo. Em relação à queda de cabelo, também pode acontecer relacionada ao Implanon. Ela já é mais rara, acontece em torno aí de 1 a 5% das pacientes. E quando é notado isso, quando a paciente queixa pro ginecologista, normalmente a estratégia é sim pedir o auxílio de um dermatologista para avaliar essa queda de cabelo, ver que tipo de queda que é, se realmente está associada ao Implanon ou se pode ser uma queda mista que tem associada a outros fatores e aí começar a tratar de forma adequada. Aline, muitas mulheres sofrem com TPM e sofrem com cólica menstrual. Sim. Então a pergunta é, este método melhora a cólica menstrual? Perfeito. A cólica menstrual, a gente sabe que ela está muito associada, a gente já tem até um vídeo aqui no canal falando só de cólica, né? Quais são os tipos de cólica, por que ela acontece. E ela acontece muito pela liberação de algumas substâncias que são liberadas no período aí perimenstrual da menstruação. E os estudos, eles mostraram que sim, que o Implanon, ele pode melhorar a intensidade da cólica em quase 70% em alguns casos, tá bom? A gente também pode associar algumas medicações e para tentar manejar essa dismenorreia. E lembrando, se a paciente se ela evoluir com amenorreia, ou seja, ficar completamente sem sangramento ou com sangramento favorável, isso também vai melhorar normalmente essa queixa de cólica que a paciente traz. E a paciente chegou no seu consultório e quer colocar o Implanon. Existe alguma contraindicação para o Implanon? Olha, o Implanon, ele é um método que na maioria dos casos a gente pode usar. A única situação em que a gente evita de usar o Implanon e qualquer método contraceptivo hormonal são as pacientes que tiveram algum câncer hormônio dependente, mais especificamente falando do câncer de mama. Então, mulheres que tiveram câncer de mama, elas não podem, em circunstância nenhuma, serem depois submetidas a um método contraceptivo hormonal, incluindo o Implanon. Então, nesses casos, ele fica contraindicado. De resto, na maioria dos casos em que outros contraceptivos são contraindicados, ele acaba sendo uma opção viável. Ótimo, Aline. E agora a tua paciente está com Implanon, só que ela deseja engravidar. Ah, perfeito. Quanto tempo após a retirada ela vai conseguir engravidar? Perfeito. Vou falar 2 coisas aqui. A primeira coisa, como que faz a retirada? A retirada é tranquila no consultório, assim como eu coloquei, tá bom? Então, assim, eu tenho que fazer um cortezinho na pontinha aonde tá o Implanon. Às vezes, ele forma uma cápsula em volta dele, fica um pouco aderido, pode ser um pouco chatinho de tirar. E às vezes tem que fazer um cortezinho um pouquinho maior e às vezes até dar um pontinho depois. Mas na maioria das vezes a gente pode tirar com uma incisão bem pequena que não precisa de corte. E quanto tempo leva para a paciente engravidar? Atrapalha engravidar depois? Tem algum risco dela não conseguir engravidar? A gente precisa que haja a queda de pelo menos aí metade da quantidade de hormônio que tem nesse Implanon para a paciente voltar a ovular. Lembra que eu falei que ele bloqueia a ovulação? Então, geralmente, em torno aí de 1 dia e meio a 2 dias depois da retirada do Implanon, esse bloqueio da ovulação já é inibido, ela já volta a ovular e ela já pode voltar a engravidar. Então, ela já pode voltar a engravidar aí em questão de dias, se ela já ovular nesse período e tiver relação. Então, é super tranquilo para quem tem desejo gestacional futuro e quer um método contraceptivo aí pontual. Ótimo, Aline, eu acho que você conquistou a paciente, ela vai acabar colocando o Implanon. Vem aqui com a gente que a gente coloca. Colocando o Implanon. Excelente. Podemos, então, ir aos 3 pontos chaves dessa apresentação, não, Aline? Eu acho que, assim, o mais importante, métodos contraceptivos. Não existe um melhor para cada paciente, é sempre individualizada aí a escolha. E 2, conheça bem os efeitos colaterais possíveis que possam acontecer com os métodos contraceptivos, para você estar ciente do que pode acontecer e não ser pega de surpresa. A pior coisa não é você
sabe, ter uma pele oleosa ou sangrar 2 vezes no mês. É você não esperar que isso aconteça e isso acontecer e te pegar de surpresa. Então, sempre pergunte bem sobre os possíveis efeitos colaterais para que você realmente não fique nessa situação. Terceiro, o Implanon é um método super seguro, ele dura 3 anos, é super tranquilo de colocar e tirar, não interfere aí na sua fertilidade, se você quiser engravidar depois. Então, se é algo que você tem desejo de conhecer mais, depois converse com o seu ginecologista. Ótimo, Aline, parabéns pelas respostas perfeitas e brilhantes. Gente, obrigado pela presença de vocês e assistirem ao nosso canal. Caso vocês estejam gostando do nosso canal, não esqueçam de dar o like e de se inscrever no nosso canal. E Aline? Pois é, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema pra gente, se quiser deixar aqui, compartilhar sua história, coloca aqui embaixo, tá bom? Não esqueçam de ativar o sininho para receber notícia toda vez que a gente posta um novo vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.